E a gente vai meditar mais uma vez a respeito da viúva de Naim. Né, Pedro? Fala aqui, como é teu nome? Fecha a porta e joga a chave fora. Vamos falar sobre a viúva de Naim. Lucas capítulo 7, vamos começar a ler. Milagre, seguido de milagre, né? Jesus havia acabado de fazer o milagre de curar o servo do centurião, e ele sai de Cafarnaum, como quem vai rumo a Nazaré, passa por essa cidade, aldeia, né? Por essa aldeia, pequena aldeia chamada Naim, de Cafarnaum para lá, cerca de 40 quilômetros. Perto não, né, irmãos? Perto não. Para quem está, sem avião, sem carro, 40 quilômetros. E ele tinha acabado de fazer um milagre em Cafarnaum, curar o servo do centurião. E aí ele vai com os discípulos caminhando e passam por essa aldeia, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Dá uma pausa, deixa o restante para depois. E essa pequena aldeia chamada Naim, é muito interessante que havia feito um milagre de cura, e agora vem o primeiro milagre de ressurreição. É o primeiro. Depois vem a filha de Jairo, e depois vem Lázaro. Mas esse aqui foi o primeiro milagre de ressurreição. Naquela época, irmãos, as viúvas, elas sofriam, elas passavam por muitas aflições. E o próprio Deus, ele constituiu leis que davam amparo para as viúvas. Tinha todo um cuidado especial para as viúvas, mas não era algo difícil de encontrar uma viúva sofrendo desprezo, negligenciada. Era algo muito comum de encontrar uma viúva sendo negligenciada e sendo desamparada pelas leis que o próprio Deus teve esse cuidado com as viúvas, porque elas dependiam do homem. Aquela mulher, ela tem uma esperança, que é um filho, e a única esperança dela veio a morrer. Ela tem um motivo para chorar, e não é para chorar pouco não, ela tem um motivo para sofrer. E uma das piores dores que o ser humano enfrenta é porque nenhum ser humano está preparado para perder. Ninguém tem esse preparo para perder. E uma das maiores dores dessa vida é o luto. E o luto, ele causa dor, e muitas das vezes a pessoa sente uma dor tão forte que ela sente na alma e no corpo. O corpo dela também sente, porque existem situações, existem sofrimentos, existem aflições, existem problemas, dificuldades que a gente passa na vida, que nos causam uma dor tão grande, que tem pessoas que sentem essa dor não só no corpo, não só na alma, mas sente no corpo também, sente no corpo. Mexe com o emocional, com a mente da pessoa. Eu estava vendo uma pessoa falar
de um dia que ela teve difícil, uma notícia que ela recebeu. Ela disse que quando ela recebeu essa notícia, ela passou a noite inteira deitada no chão da sala, chorando e sentindo dores no corpo por causa dessa notícia. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas existem situações na vida da gente que causam muito sofrimento. Muito sofrimento, e ninguém deve ignorar o sofrimento do outro. Cada pessoa sabe a intensidade da sua dor, e em ninguém dói da mesma forma. Nós somos pessoas diferentes, não somos iguais. Isso é para demonstrar a maravilha do nosso Deus. Tem gente para tudo quanto é lado, sabe? Milhões de pessoas em cidade, na outra cidade, mas não há ninguém completamente igual a você, com as mesmas características, os mesmos hábitos, as mesmas ideias. Não tem ninguém. Você é único, nós somos únicos, isso porque o nosso Deus, ele é poderoso. Então, não dá para igualar, e cada pessoa, por mais que o problema pareça, mas ninguém deve questionar, ignorar o sofrimento de quem quer que seja. Se eu tivesse um lugar, não. E ninguém dói parecido. Cada pessoa sabe a intensidade da sua dor. Então, existem situações na vida que a gente sofre muito. E essa mulher, ela tem um motivo para sofrer. Ela tem um motivo para sofrer. Ela tem um motivo para chorar. A dor daquela mulher, ela é tão grande que ela comoveu toda a cidade. E toda aquela cidade, uma grande, a Bíblia relata que era uma grande multidão que vem com aquela cidade. Naquela época, também costumavam contratar, as carpideiras, para poder chorar no velório. Hoje, cultura, hoje não entra na minha cabeça. Como é que se faz isso, Paga as pessoas para chorar no velório. Enfim, era cultura. Então, tinha lá as carpideiras que iam acompanhando o velório, que iam chorando, lamentando o morto. Além das pessoas que acompanhavam aquela mulher, ela está só, ela está sozinha. Por mais que a multidão esteja ali ao redor dela, ninguém pode fazer absolutamente nada para amenizar a dor dela. A única coisa que poderia fazer ela parar de chorar seria eliminar o motivo, a razão pela qual ela está chorando. E uma coisa também interessante, irmãos, que por hábito, por cultura, naquela época, que a gente está vendo aqui a cultura judaica, naquela época, o cortejo, quando ele sai, porque tinha que sair da cidade, era proibido um morto ser sepultado dentro dos limites das cidades de Israel. Então não poderia ser sepultado dentro das cidades. Então sai rumo à porta da cidade, aos portões da cidade, para poder sepultar o seu corpo fora da cidade. Porém, se eles encontrassem qualquer outro grupo, estão saindo. Se eles encontrassem um grupo, olha que coisa interessante. Vem um grupo qualquer, o grupo vai vindo, vai viajar, vai passando de uma cidade para outra, mas se deparou com um cortejo. Então, a partir do momento que um grupo qualquer se deparava com um cortejo, eles mudavam o rumo e acompanhavam aquele cortejo até o sepultamento do morto. Depois eles voltavam e seguiam o seu caminho rumo à sua viagem. Mas era por respeito ao cortejo, eles mudavam o caminho e tinha que acompanhar o cortejo, até enterrar. Então aqui dali também já fazia com que cada vez mais pessoas iam se agregando àquele cortejo. E as pessoas carregando a esquife, que é a maca com o morto, e aquela mulher chorando com a sua dor, na alma, no coração, no seu emocional completamente abalado, doente, porque ninguém está preparado para perder absolutamente nada. E a dor da perda, a dor do luto, é uma dor que dói muito, embora existem pessoas que sente a perda, a dor do luto por pessoas que continuam vivas. Isso é muito comum. E
Tem muitas pessoas aí que estão chorando, estão sofrendo, sentindo a dor do luto por pessoas que ainda estão vivas. E Jesus, ele se encontra com aquele cortejo, de repente aquela mulher vai no seu caminho, carregando a sua dor, mas ela se depara, ela se encontra com Jesus. Vem uma grande multidão, os olhares, se entrelaçam. Jesus, ele fala para aquela mulher algo aparentemente absurdo. Ele diz: mulher, não chores. Parece algo absurdo, porque eu aprendi que quando você encontra alguém no luto, quando você visita alguém que está no luto, você não deve dizer isso. Até por experiência própria, eu aprendi que você não deve dizer isso. Não chores. É muito bom que a pessoa chore e coloque todo o seu sentimento para fora, sabe, e até ajudar para que a ficha venha a cair. É muito bom que ela coloque aquilo para fora. Prender é bem mais difícil. E parece um absurdo aquilo que Jesus fala: mulher, não chora. Como vai chorar? Como não vai chorar? Ela está com o seu morto, ela está com o seu filho, ela está com a sua esperança morta. Não tem como não chorar, não tem como parar de chorar. Existem situações que não tem como parar de chorar. Para parar de chorar, tem que eliminar a razão. A razão é que ela está com o seu morto. Então teria que eliminar a razão das suas lágrimas, a razão do seu choro. E aquele que diz: não chores, é o dono da vida. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para salvar, ele tem poder para ressuscitar aquilo e aquele que está morto. É o dono da vida, é o autor da vida, mas as pessoas estão ali sem compreender absolutamente nada, e vê aquele homem dizendo para ela: não chores. Que coisa, que absurdo, Provavelmente a multidão que veio com aquela mulher, ao ver aquele homem dizer isso, imagina que aquilo dali é um absurdo, aquilo que aquele homem está falando. Afinal de contas, eles não conheciam Jesus, e eu volto a dizer que foi o primeiro milagre de ressurreição de Jesus. E hoje eu quero focar que Jesus, esse que operou esse milagre que nós estamos vendo aqui, e a gente tem, relatos, porque o ministério de Jesus, aqui nessa terra, foi um ministério de muitos milagres. E ele operou muitos milagres depois de ressuscitar o filho da viúva. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou mortos. Esse Jesus, eu quero focar que ele, assim como ele é o autor da vida, ele deu a vida àquele jovem, a morte não teve poder sobre ele, de maneira que ele continua vivo, com o mesmo poder. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o será eternamente. O autor da vida, a morte não teve poder. Eu preciso repetir isso para você, porque é o foco da mensagem. A morte não teve poder sobre Jesus. A morte não conseguiu vencê-lo. Pelo contrário, ele venceu a morte. Teve uma caminhada, um ministério de muitos milagres, e as pessoas precisam lembrar. As pessoas hoje em dia precisam lembrar que a morte não o venceu, mas que ele venceu a morte, e que os milagres que ele operou no passado, por ele permanecer vivo, ele continua operando os mesmos milagres, continua fazendo. Mas aí, se as pessoas de lá fora não creem, os crentes também estão correndo o risco de esquecer. Na verdade, estão esquecendo, estão parando de olhar os milagres de Jesus, se espelhar em tudo que aconteceu e acreditar que aquele que caminhou, que encontrou com a viúva de Naim, ele permanece vivo e pode se encontrar com você no momento da tua dor, no momento do teu sofrimento, no momento do teu luto, no momento da tua aflição, no momento que a tua alma estiver doendo.
Porque existem situações na vida da gente que é exatamente assim. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode amenizar a dor, ninguém pode tirar um pouco da sua dor, ninguém. Você pode estar cercado por uma multidão e muitas pessoas cercando você, elas são as primeiras a acreditar que não tem mais jeito. Você muitas das vezes vai se encontrar assim, aonde ninguém vai acreditar no teu milagre. Ninguém. E muito pelo contrário, as pessoas, elas acreditam que acabou. Existem situações na nossa vida, situações que você vai passar, que todas as pessoas, que a tua família vai ser a primeira a dizer: olha, cai na real, acabou, olha, segue a tua vida. E hoje, tudo que eu estou falando aqui abrange todas as áreas da tua vida, mas eu quero trazer principalmente para a vida conjugal, para o casamento, porque é possível. As pessoas usam muito uma expressão hoje para justificar o fim de uma vida conjugal, o fim de um casamento. Usam muito uma expressão contrária ao que está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Por que que se separaram? Por que o casamento acabou? Porque o amor acabou. Porque eu não amo mais, porque eu não sinto mais amor pelo meu marido, porque eu não consigo mais amar a minha esposa, porque o amor acabou. E um casamento não morre de morte natural, mas assim como um relacionamento, assim como a vida conjugal nasce pelos detalhes, também morre pelos detalhes. Então, foram acontecendo uma sequência de acontecimentos, e quando pensar que não, acabou, morreu, sepulta, e cada um segue o seu caminho. E isso é tão comum lá fora, e isso também agora é tão comum dentro da igreja. É absurdo que a estatística em março a junho ultrapassou o número de divórcio do ano passado. E sabe quando isso aconteceu? Exatamente na época que a pandemia estava em alta. E uma das coisas que facilitou o divórcio foi a questão de estarem fazendo as audiências online, por videoconferência. Os divórcios estavam sendo feitos por videoconferência. Então, a maioria das pessoas não precisavam estar saindo de casa, sabe, estar gastando tempo, em casa mesmo. Elas estavam resolvendo a sua vida de se divorciar e pronto, cada um segue a sua vida. E isso se tornou algo muito comum, muito comum. Aí as pessoas acabam deixando de lado aquilo que Deus fala, para dar mais ênfase àquilo que elas sentem, porque Coríntios diz que o amor não acaba, o amor jamais acaba, o amor não falece, que o amor não termina, não finda. Coríntios capítulo 13, o amor não finda, o amor não termina, o amor não acaba, o amor não falece. Palavra de Deus. Mas as pessoas falam que o amor acabou, que eu não consigo amar, porque as pessoas entendem de uma maneira completamente errada que o amor é a emoção, é a paixão, é o sentimento, é o desejo, é aquela vontade de acariciar, de abraçar, de beijar. As pessoas acreditam que isso é o amor, mas amor é uma decisão. Você decide amar alguém, decide fazer o melhor para aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, ajudar aquela pessoa, se doar e sacrificar por aquela pessoa, mesmo quando fazer isso é difícil.
Aí hoje em dia não tem mais relacionamento que dure, até porque as pessoas estão olhando o casamento como um caso, uma experiência, um caso e uma experiência, sendo que essa é a aliança, a segunda aliança mais sagrada que existe, porque a primeira aliança, o homem foi feito para se relacionar, para ter uma aliança com Deus, e a segunda aliança foi Deus quem estabeleceu. Antecede a religião, antecede as leis, antecede a sociedade. Foi feito lá no início de tudo, quando Deus uniu Adão e Eva, quando Deus fez o primeiro casamento, dizendo: agora, portanto, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne, se tornarão aliança, onde Deus uniu. E a testemunha dessa aliança, a testemunha, ele diz isso lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Aliás, versículo 16 diz que ele odeia o divórcio, mas no mesmo capítulo 2, ele fala que a testemunha do casamento é o próprio Deus. Não importa se foi fulano, a testemunha do casamento é o próprio Deus. Não importa se você casou na igreja católica, se você casou na macumba, não foi a macumba que criou, não foi o padre que criou, não foi o pastor que criou, não foi o bispo, não foi o próprio Deus. E a testemunha do casamento é o próprio Deus. Isso está lá em Malaquias capítulo 2. E quando ele criou o casamento, ele diz assim: agora, portanto, deixará o homem, pai, mãe, se unirá a sua esposa, se tornarão eles um só. Portanto, que Deus uniu, o que Deus uniu, não foi o homem, não foi o padre. O padre não tem esse poder de tornar um homem e uma mulher um só. Não foi o pastor, não tem pastor, não tem bispo nenhum que tem poder de tornar um homem e uma mulher um só. Portanto, que Deus uniu. Deus é aquele que tem todo o poder. Aí ele diz, a advertência: não separe o homem. Quando fala de homem, inclui o advogado, o juiz, você, o teu marido, seja lá quem for. Não separe. Mas que pretensão é essa de achar que aquilo que Deus uniu, alguém tem condições de separar? Não tem, não separa. É uma aliança vitalícia. Daí o porquê que a gente vê que não existe, mas não existe mesmo nenhum casamento de verdade, que na hora do divórcio existe festa, celebração. Vamos comprar um bolo e vamos convidar todo mundo, vamos festejar. Chama os filhos, chama a mãe que estava no casamento feliz da vida, chama o pai, chama os irmãos, chama os padrinhos de casamento, chama todo mundo, os amigos que disseram: seja feliz, que Deus abençoe vocês, felicidades, vocês formam um casal lindo. Chama os amigos, chama todo mundo que estava ali, chama os filhos para fazer a grande festa, porque está acontecendo o divórcio. Porque um divórcio é guerra, e guerra alguns saem feridos, outros mutilados, e não existe ninguém que saia de um divórcio sem sair machucado, ferido, sofrendo. Não existe isso. E pior é que na maioria das vezes, por mais que a pessoa cega, concentrada nas suas emoções, nos seus sentimentos, deixa de ver que quem sai mais machucado são exatamente os filhos. E por causa das emoções, dos sentimentos, deixam de proporcionar o direito dos filhos de um lar, de crescer num lar, junto, pai, mãe, tendo referência de um casal, referência do pai, da mãe, referência de casamento, referência de união, referência de um relacionamento abençoado por Deus. Deixa de ter essa referência. Quando Deus criou o casamento, Ele criou exatamente como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, para que fosse a semelhança
do relacionamento entre Cristo e a igreja. Esse foi o plano de Deus, para que fosse exatamente essa semelhança entre Cristo e a igreja. Então, se é para ser a semelhança de Cristo e a igreja, como é que Cristo se relaciona com a igreja? É mais ou menos assim. Porque hoje em dia as pessoas têm lá os seus motivos, né, para separar e para se divorciar, e acabou. É porque eu não posso ficar preso, porque Deus não quer ninguém sofrendo. E aí existe uma série de justificativas, né? Uma série de justificativas. É porque errou comigo, é porque eu não confio mais. E tem lá as suas séries, várias justificativas. Mas se é a semelhança de Cristo e a igreja, vamos analisar como é que Cristo se relaciona com a igreja? É mais ou menos assim. Nem fala, irmãos, porque eu não quero envergonhar ninguém, tá? É uma pergunta só para você analisar. É só para raciocinarmos, tá? Só para isso. Quantas vezes você foi infiel a Cristo? Já foi infiel a Cristo? Alguém aqui já foi infiel a Cristo? Quantas vezes você foi infiel a Cristo? E aí, por causa da tua infidelidade, Jesus ele se divorciou de você? Te perdoa, mas não quero mais saber de você. Tenho perdão, mas acabou. Você vai, segue a tua vida. Não, se é a semelhança do relacionamento de Cristo e a igreja, quantas vezes fomos infiéis com Cristo e Cristo nos perdoa. Nos perdoa. Mas nós encontramos tanta dificuldade, queremos ser perdoados por Deus, queremos receber, gozar, desfrutar do perdão de Jesus, mas consideramos que algumas pessoas são indignas do nosso perdão, não merecem o nosso perdão. Daí, se nós que somos muitas vezes infiéis com Cristo, buscamos com todo o nosso coração e com toda a fé, pedimos o perdão de Jesus, sentimos o perdão e continuamos ali, desfrutando da presença de Jesus. Mas quando alguém é infiel conosco, a gente diz assim: eu perdoo, mas não quero mais. É o meu direito de não ter mais contato com essa pessoa. Eu quero mais que seja feliz bem longe de mim. Bem longe de mim. Porque o amor não acaba, mas quando o orgulho é firme e quando o ciúmes é forte, quando o temperamento também é quente, aí não tem como o amor resistir, porque o amor é uma decisão, e quando é uma decisão, significa que tem momentos na vida, tem tempos na vida que a pessoa não vai sentir absolutamente nada, porque não é uma sensação, não é, como diz a psicologia, mais precisamente Dr. Pedro Calabres, a paixão é uma demência temporária. Tem paixão, vontade de estar perto, vontade de abraçar, vontade de cheirar, de beijar, o cheiro da pessoa que enlouquece. Tem tempo que não tem nada disso. Não sente absolutamente nada. Mas quando você está decidido a amar, principalmente quando você entende o que é o amor, e que o amor principalmente não acaba, sabe por quê? Porque ele é um dom do Espírito Santo. Não tem como acabar se a fonte é o próprio Deus. Essa fonte não seca, essa fonte não esgota. É dessa fonte que eu consigo extrair amor até para os inimigos. Imagine para a família. Amém, Jesus? A fonte não esgota. Deus é amor, Ele é a fonte de amor. Então não tem como o amor esgotar se ele é um dom do Espírito Santo. Um dom não é meu, entende? Dom, quando é dom, significa que não vem de mim, significa que vem dele, vem de Deus. E dessa fonte não esgota, porque dessa fonte consigo extrair e drenar para a família, principalmente, mas
até para os inimigos, até para os desafetos, para qualquer pessoa, eu consigo transmitir, dar esse amor, porque esse amor não é um sentimento, não é emoção, não é emoção. Quem ama está do lado em todo tempo, na doença. Quando a pessoa, estou aqui, para o que contar? Se tiver depressão, eu enfrento junto, estou junto, vou lutar junto, vou cuidar, vou dobrar os joelhos, vou chorar, mas vou estar perto. Se adoecer, se for para um leito de hospital, quem vai estar lá perto sou eu. Enquanto as pessoas entenderem que amor é uma emoção, no dia que a emoção acabar, elas vão dizer: acabou o amor, segue a tua vida, acabou, segue, vai ser feliz, porque ela vai querer a emoção com outra pessoa. E aí, as pessoas estão deixando, vou fechar, mas se Deus permitir, a gente volta no dia. As pessoas estão deixando de olhar para Jesus como o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que é que a viúva de Naim tem a ver com relacionamento conjugal? Tem a ver com casamento? Tem a ver com que o amor acabou? Tem a ver com isso. É que às vezes, irmãos, as pessoas, elas aceitam que acabou, que o relacionamento acabou, que o casamento acabou. Aí, em meio às dores, ao sofrimento, ela começa a fazer novos planos. Sabe por quê? Ela começa a fazer novos planos porque acabou, porque morreu, porque não tem mais jeito. Mas Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquilo que morreu, o casamento que morreu, o amor que acabou, aquilo que morreu, Ele é o mesmo hoje. E a gente precisa olhar para esse Jesus que continua ressuscitando aquele que morreu. Não tem casamento que morra quando a fé, ela é forte em Jesus. Não tem amor que morra. Não tem relacionamento conjugal que venha a morrer quando a fé em Jesus é acreditando que é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Opa, a morte não venceu o meu Senhor. Ele ressuscitou aquele que não tinha mais jeito. A única forma de fazer aquela mulher parar de chorar era eliminando a causa. Mas ele foi capaz de eliminar a causa que fazia aquela mulher chorar. Ele tocou na esquife, ele tocou na marca. Quando ele toca na marca, ele disse: menino, se levanta. Quando você crê e ele toca na tua vida, no teu casamento, quando ele toca na tua vida conjugal, quando ele toca na tua família, não tem morte que ele não deixe, não tem motivo de lágrimas que ele não venha a cessar, findar. O que ressuscitou a viúva de Naim ressuscita qualquer casamento em crise, ressuscita qualquer família fria a ponto de se dissolver. Ele ressuscita a tua felicidade. Quando a pessoa entende, quando a pessoa ela entende que o amor é uma decisão e que o próprio Deus, Ele é amor, Ele é a fonte do amor, não tem como. É desse Deus